A seguir, as últimas atualizações do Global Currency Reset, operações nacionais e internacionais. Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, sou um crítico do GCR, seu informante secreto, não se esqueça disso. Sejam todos muito bem-vindos, meus amados irmãos. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos, pela amabilidade de todos para com a minha pessoa. Saibam que é recíproco e é um prazer imenso da minha parte e do meu coração falar para todo esse público de pessoas que me assistem e que me dão ouvidos, né? Eu agradeço a todos, oro por todos do meu canal, oro pelo meu canal, por cada um que me deseja suas bênçãos. Eu também desejo a bênção e que seja abençoado em nome do nosso Senhor Jesus. Juntos somos mais fortes, não é mesmo? E eu voltei também, né, pessoal, por mais um fluxo de notícias e atualizações, pelo que pude colher, né, no restinho dessa tarde e agora por essa noite, né. Vamos firmes, há muito acontecimento, né, nós ainda aguardamos as decisões judiciais de tudo que foi tomado, né, diante do Tesouro dos Estados Unidos, Fundo Monetário Internacional, mais de... Perdão, amigos. Tá um frio danado aqui, não tô com duas blusas. Então, o que eu posso dizer, né, que estamos aguardando, foram desembolsados mais de 10 bilhões de dólares em títulos pelo Fundo Monetário Internacional para pagamento de vários títulos antigos, né, dos primeiros títulos. Então, isso está ocorrendo nos Estados Unidos, primeiramente, né? Perdão, irmãos. Acredito que ainda no Brasil não haja nenhum derramamento de valor, né? Não vejo tal possibilidade disso acontecer tão já, né? Mas há pessoas com fé, eu tenho muita fé também, tenho muita esperança. Eu não perco a esperança, eu sei que isso é um processo verdadeiro, lógico e propenso a estar acontecendo nessas épocas, né? Muitas coisas estão acontecendo, vários intemperismos, catástrofes globais, catástrofes climáticas, né? Então estejamos atentos a isso, né, meus irmãos? Estejamos atentos também ao retorno do nosso Criador, ao retorno do nosso amado Senhor Jesus Cristo, pois todos os acontecimentos globais que estão acontecendo precedem esse acontecimento da volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, está na Bíblia que algumas situações serão o início, serão as primeiras dores do parto. Então, acredito que muitos lugares no mundo já estejam sofrendo essas dores do parto, mas ainda não é o fim, como está dito ainda na Bíblia. Eu acredito muito, eu procuro ler, interpretar. É uma leitura difícil, a gente sabe que a leitura da Bíblia é difícil, muita coisa é metafórica, só que essas metáforas interpretativas a gente tem que associar aos acontecimentos, né, e diversificar o nosso entendimento, nos elevar, pedir a orientação do Espírito Santo para interpretar tudo isso e saber realmente o que é, né? E todos esses fatos, para mim, nos aproximam mais da volta de Jesus Cristo. Portanto, meus amados, hoje é quarta-feira, né? É dia de buscar o Senhor, dia de buscar o Espírito Santo. Então, se você não fez ainda, faça antes de dormir, faça em algum momento, né? Que busque, se renda aos pés de Jesus Cristo. Não há como chegar ao Pai senão pelo Filho, senão pela rendição ao Filho, pois diante de Deus não somos nada, aqui na terra não somos nada também. Então, não nos orgulhemos de nada, pois o orgulho nos afasta de Deus também, a falta de humildade, o mal nos afasta. Então, preservemos o bem dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro da nossa consciência, e busquemos cada vez mais o Espírito Santo para nos enobrecer e ajudar também a quem precisa de ajuda, né? Pois o Espírito Santo, ele restaura você e, consequentemente, você também pode restaurar outras pessoas, emanando fé, bondade e amor, não é mesmo? Meus irmãos, eu estou voltando aqui com mais um pouquinho das notícias, né? E vamos lá, diante do que eu tenho hoje, que eu pude recolher do lado bancário, né, das pessoas envolvidas na... Perdão, amigos.
na questão da reavaliação do Diner, Dong, Rúpia, toda essa questão da reavaliação de moedas. Também são contatos que pegam informações da Europa, Ásia, então mandam para a rede, mandam para nós, a gente discute, e agora eu vou ler para vocês, né? Bom dia a todos. Bem, ontem à tarde recebemos vários líderes de grupos, pagadores e detentores de títulos que agora estão procurando por fundos líquidos na quinta ou sexta-feira. Não há atualizações de PPS e CMKX ainda. Não é fácil, mas precisamos relaxar e assistir isso acontecer. 10 dias de escuridão? Se sim, estamos lá? Você já ouviu falar se uma lista de projetos estará disponível antes de irmos para o centro de resgate? Disseram-me que quando você marcar sua consulta, diga a ele se você tem ZIM. Se tiver, você receberá um documento adicional que terá uma visão geral dos projetos que eles têm disponíveis para você. Isso se você quiser escolher a opção 2, taxa mais alta com projetos humanitários. Por chamadas anteriores, a opção 1 é uma taxa mais baixa sem nenhum compromisso. A opção 2 é uma taxa mais alta e a escolha de projetos de uma lista no banco. E a opção 3 é a taxa mais alta e você tem seus projetos e muitos compromissos e obstáculos para pular. Quem é o responsável pelos projetos bancários? Disseram-me que é uma joint venture entre as famílias de banqueiros chineses e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Estou preocupado em ter que ver todas as prisões antes que o RV possa acontecer. Disseram-me que todos eles deveriam ser removidos no momento em que essa reinicialização acontecesse, senão tudo o que entendemos sobre os novos estatutos não estão exatos. Isso poderia ser arrastado para forçar os roedores a expor suas intenções criminosas. Honestamente, pode ser por isso que ainda não fomos. Parece que cada vez que nos aproximamos mais, os ratos levantam suas cabeças. Em algum ponto, eles têm que puxar o gatilho de qualquer maneira, antes que tudo quebre e nós estejamos tão perto. O mercado de ações ao redor do mundo não são reais. É artificial e no ZEUA, em algum momento, milhares de pessoas vão começar a entrar em pânico e retirar fundos. Tudo vai implodir. Brent Johnson disse que sexta-feira parece boa. O que você diria? Sexta-feira parece bom. Hoje parece bom. Mas com base no que ouvi dos líderes de grupo, no final desta semana parece bom. Se os títulos começarem a pagar novamente na quinta-feira, posso ficar animado para sexta-feira desta semana. Ouvi os gurus de 3 anos atrás a mesma coisa que está sendo dita agora que foi dita então. Na verdade... Desculpa, irmãos. Na verdade, existem muitas diferenças agora em relação. No governo iraquiano, os livros brancos e o orçamento, vimos muitas mudanças nas regulamentações bancárias e em Basileia III. Estamos vendo muita coisa que não víamos há 3 anos. Além disso, os iraquianos estão dando aulas sobre como ensinar seu povo sobre os diners e como eles são contados para os muitos que nunca os usaram. Bom sinal. Qual é a diferença entre uma central de troca e uma central de resgate? Nada, a mesma coisa. Podemos trocar em um estado diferente? Disseram-me que aqui nos Estados Unidos, sim. Estou pensando em viajar apenas para que algum caixa local não saiba o que eu tenho por razões de segurança. Me disseram que quando você marcou seu horário para ter o código postal da área em que você gostaria de fazer o intercâmbio, eles lhe darão o centro que está mais próximo desta área. Alguém mais viu que a rúpia indonésia subiu para 70 cents em março por alguns dias? Está nos índices de preços do Google. Os dólares lastreados em ouro precisarão ser impressos antes do RV?
Eles já estão impressos. Recebemos muitos relatos sobre isso. Os banqueiros chegaram que viram fisicamente as novas notas. Alguns os têm em seus galhos prontos para distribuição. Depois foram retirados, um falso começo. Tenha em mente que é apenas uma renderização, mas é o que esperamos que eles pareçam. Aquele vídeo que você postou sobre a nova moeda dos Estados Unidos mostra as notas como notas do Federal Reserve. Pensei que estávamos acabando com o Federal Reserve e indo para uma nota do Tesouro dos Estados Unidos. O que há com isso? Em que dia o mercado quebrará, você sabe ao certo? Bem, eu não achei que o mercado iria sobreviver após o outono de 2019. Então eles começaram o mercado de recompra, mas estamos prestes a pagar por isso agora. Tem um ótimo link de Glenn Beck falando sobre a falência dos bancos e a pandemia parecem planejados para cobrir a implosão do sistema bancário. Ele implodirá sem a reinicialização. Você acha que o real iraniano estará na primeira cesta? Sim, e acho que a taxa será próxima às taxas do dinar iraquiano e do dinar kuwaitiano. Estes países devem estar em paridade uns com os outros para a estabilidade na área e em todos eles compartilham campos do petróleo. Não tenho contas no Wells Fargo, mas recebi um e-mail hoje informando sobre maneiras de investir com eles. Isso poderia ser um teste de e-mail? Talvez sim. Você ainda acredita que as patentes tecnológicas suprimidas serão lançadas rapidamente após o RV? Eu estou ansioso por ter todas essas tecnologias e essas patentes de cura que serão lançadas em breve. Ouvir dizer que teremos dentro de 6 meses ou a redefinição. Muitos estão prontos para serem implementados. Espero que seja verdade. Então, pessoal, mais notas aí, né? Ai, desculpa, gente, acho que eu engoli um mosquito hoje, não é possível. Esse frio também me atacou a garganta, tenho bronquite, então uma tossinha ou outra aí. Mas vamos lá, né, gente? Firme e forte. Nada que um chazinho de gengibre com limão e mel não resolva, né? E daqui a pouco eu farei. Então, meus irmãos, acerca do lado bancário, né, muito está dizendo, né, sobre esses assentamentos, sobre essas situações, a nova nota, né, do dólar também, que está prestes a ser divulgada, né, e vai sair, né, acredito eu ainda que não será a impressão do Federal Reserve, sim do Tesouro dos Estados Unidos, então acho que eles estão aguardando por isso, né, e um momento do lastro e tudo certinho para que possam anunciar. Os novos estatutos globais também estão em partes acontecendo, né, sem anúncios, pois todos esperam e aguardam os Estados Unidos anunciarem isso, né, pois esses estatutos começam lá e depois para o restante do mundo. Então, os bancários estão iminentes, né, muitos bancários detentores de títulos, né, do nível T3, iniciais T3, né, e depois derramamentos também estão esperançosos com quinta e sexta-feira, né. Sabemos de mais investidas do cartel bancário diante dos softwares em questão para atrasar o momento e atrasar o recebimento de contas soberanas aí que estão sendo alocadas e hidratadas no QFS, né. Sabemos sim que há liberação de valores já propostos, né? Como eu disse, mais de 10 bilhões já foram pagos pelo FMI em títulos, né? Então, estamos aguardando, isso ainda não atinge a camada do T4, né? T4A, T4B, mas nós estamos aguardando firmes, o importante é saber que isso já começou no T3, então foi possibilitado o pagamento de títulos alemães, títulos de pessoas que investiram na reconstrução de outros países, títulos húngaros, títulos mexicanos, chilenos e vários outros títulos que existem aí por aí afora, né, que estavam já propostos pelo tribunal para serem os primeiros a serem pagos. Então, esses daí já estão sendo financiados, alguns com acesso de 1 a 2% dos valores em moeda fiduciárias. Outros fundos já estão alocados, mas estão aguardando só a reavaliação e o Global Currency Reset para poder ser movimentados.
Há uma série de operações acontecendo, gente, há diversas formas de pagamento, isso a gente não sabe, isso é exclusivo e estrito a cada operação, né? Mas de alguma forma esses fundos estão fazendo o downstream, né, para as contas no QFS em nuvem, e já em muitas contas por aí afora no mundo, já é possível observar as quantias alocadas nas nuvens, né, de acordo com o centro de redenção, que são os paymasters que estão pagando todas essas pessoas e liquidando todas essas operações. Então, gente, eu espero que isso não demore a chegar nas nossas mãos, que a gente possa fazer algo, né? Vamos ficar atento aí aos acontecimentos globais, não deixar ser enganados, para que a gente não faça boas obras com o nosso dinheiro e que também possamos saber gastá-lo, né? Em projetos, se tiver, né? Ou se não, para o nosso próprio bem e de nossa família, não é mesmo? E, gente, então os bancos continuam muito esperançosos, o pessoal ainda continua posto, né? Ninguém foi embora de Reno, Zurique, Hong Kong, vários centros ligados a Nova York, né? Várias mesas, muitos hotéis ainda continuam, alguns dos hotéis próximos a Zurique, né? Na Suíça, estão lotados com várias pessoas aguardando essa liberação, e essas pessoas estão sendo financiadas pelo próprio banco a ficarem lá, pois o momento é iminente, mas precisa da assinatura do detentor de título e precisa estar a pessoa fisicamente presente lá para que ela possa ordenar essa operação. Outras operações são diferentes, a pessoa pode aguardar aqui, em outras operações os bancos vão mandar cartões, em outras operações o dinheiro já vai aparecer na conta da pessoa, né? E a princípio, tudo muda relativamente, a gente tem que estar antenado para saber o que acontece e como a determinada operação em que você está ou a qual você participa, né, será encaixada nesse método de pagamento. Mas que é certo que todo mundo vai receber pela proposta e pela sua operação também, né? Então, vamos firmes, né, meus irmãos? Eu tenho aqui algumas novidades também do lado da redenção, né? Algumas novas notas que saíram. Vou estar compartilhando com vocês, né? Bom, nosso contato militar declarou que a China estava trabalhando com o Departamento de Defesa e o Tesouro dos Estados Unidos para lançar o RV Shotgun Start essa semana. Nos últimos dias, houveram várias prisões em massas pela Interpol e pelas forças especiais dos Estados Unidos na Europa, o suficiente para que isso fosse divulgado. Ele aconselhou a ficar atento aos e-mails de notificação do nível 4B, ainda dentro do cronograma para serem enviados essa semana. Protocolos para trocas e resgates Tier 4B. As novas taxas foram travadas e foram consideradas extremamente altas. Paymasters não estavam mais no circuito ou sendo financiados, e os banqueiros não tinham permissão para falar sobre o novo protocolo. Há muita desinformação por aí, intencionalmente ou não. Seu trabalho é navegar pela desinformação para ver o que é verdade e o que não é. Seu discernimento deve ser tão aguçado para ser capaz de ver o que é informação falsa. Você deve permanecer calmo, sereno e controlado o tempo todo e não permitir que a desinformação atrapalhe o seu espírito. Isso é o que eles querem, deixá-lo com medo, confuso para você desistir. Estamos em uma maratona de longa distância e encontraremos muitas armadilhas ao longo do caminho. Nosso trabalho é identificá-los e evitá-los. Onde estamos atualmente? Ainda estamos esperando que o FIP sejam liberados para os destinatários. Estamos aguardando a liberação dos títulos para liquidez. Os fundos julgados ainda aguardam liberação. Os grupos da igreja ainda não foram embora. Todos estão em perpétuo padrão de espera e uma vez que as comportas se abram, todos irão embora ao mesmo tempo. O prazo projetado é entre agora e o final do mês e continuando em agosto. Bom, meus irmãos, então, ao lado da redenção, né, ao lado dos contatos próximos
Redemption Centers, né? É isso que estão falando, né? Estão aguardando ainda esses pacotes, essas multas, essas penalidades, estes primeiros títulos. Eles começaram, mas ainda não foram todos, porque é um processo gigantesco, né? Em minha humilde opinião, eu acredito que isso ainda vai durar mais uns meses, né? Até que se atinja o derramamento de dinheiro até a camada T4A e T4B, mas vamos firmes, eu vou aguardar e vou estar vendo diariamente as notícias sobre isso, para que possamos estar bem posicionados, não deixar que ninguém nos engane, né? Que ninguém nos engane, e ver o que realmente acontece com o mundo, o que é relevante realmente para o nosso compreendimento, para a nossa compreensão moral e espiritual, né? E tudo que nós possamos conceber como realidade, a fim de satisfazer o nosso espírito, né? E não há nada melhor para satisfazer o espírito do que a presença do próprio Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, agora as notícias acabaram. Muito obrigado para quem viu, né? E para quem teve a hombridade e a paciência de estar comigo nesse momento. É um prazer, meu amado irmão e irmã, poder falar para você e sua família ouvir, né? Muitas famílias me ouvem, muitas pessoas assistem com outras pessoas o meu conteúdo. Eu fico muito feliz com isso, espero atender a sua expectativa, meu amado irmão, e se houver algo que eu possa fazer por você dentro do meu alcance, sinta-se à vontade para vir até mim, tá? Gente, e nesse papo, né, que agora esse é um momento que só os fortes sobrevivem, né? Pois só os fortes mesmo adoram a palavra, adoram o Senhor e adoram a motivação de estar com Deus. Então, eu sou um forte, eu sobrevivo e eu adoro essa transformação, eu adoro esse momento. Eu acho que as pessoas pecam por não estarem em comunhão com Deus, e se vocês quiserem estar em comunhão com Deus em algum momento, aproveitem o dia de hoje, lembrem de mim e orem por mim também, se lembrarem de mim, né? Pois todos nós precisamos de oração, mas peça a Deus e ao Espírito Santo para se apresentar a você, para dar pelo menos um pouquinho do que ele tem, dessa força, para você sentir pelo menos um pouquinho do que é essa maravilha gigantesca, imensa e eterna que te aguarda no reino dos céus, caso você ande nos mandamentos do Senhor, né? E, meu irmão, eu preparei aqui uma reflexão sobre a vida, que eu gostaria de comunicar a vocês, né, lendo esse trecho, com muito amor, carinho e exaltação da minha alma e espírito, para que você, meu irmão, possa ter uma quarta abençoada e iniciar a tua quinta-feira melhor ainda, né? Em nome do nosso Senhor Jesus. Então vamos lá. Reflexão sobre a vida. Não existe privilégio igual àquele que todos os dias nos permite assistir à grandiosidade da criação e dela poder participar. A vida é a maior de todas as dádivas e por ela eu te agradeço, meu Deus. Por levantar pela manhã e contemplar o extraordinário mundo que me rodeia. Poder compartilhar meus dias com pessoas maravilhosas que eu amo e que me amam. Poder sonhar, lutar por esses sonhos e eventualmente vivê-los. Tudo isso devo a ti, meu Deus, e por tudo isso eu te agradeço com todo o meu coração. Para quem tem medo de um recomeço, deixe a covardia de lado e lembre-se de que a transição é algo próprio. A vida certamente já foi atravessada por você de diversas maneiras. Se algum dia não se sentir confortável em começar tudo de novo, ou achar que é muito difícil, lembre-se de todas as transformações que já passou desde o seu nascimento. Chegamos ao mundo tão indefesos e dependentes, mas com o passar do tempo, aprendemos como ser independente e vivemos eternamente vários recomeços. Mudamos de escola, fazemos novos amigos, a complexidade vai e aumenta conforme o momento, mas proporcionalmente com o tamanho do nosso atrevimento. Arrisque, tenha coragem, e se não estiver satisfeito com o momento que está vivendo, comece tudo novamente, até o dia em que a felicidade se fizer presente.
Bom, meus amigos, esse é um pequeno trecho, uma reflexão sobre a vida. Não há felicidade maior, não existe felicidade maior. Você pode estar feliz em todas as áreas, mas se o espiritual estiver falho, não estiver como deva ser, né, pessoal? Você não vai sentir a felicidade plena. Você não vai sentir a felicidade da alma. Então eu convido vocês, meus irmãos, a estarem investindo na felicidade espiritual, investindo na felicidade da alma de vocês, porque isso vai possibilitar uma reconstrução na vida de dentro para fora. E essa reflexão, esse recomeço, essa dádiva de recomeço pela misericórdia do Espírito Santo e a misericórdia de Deus é dada a quem busca, a quem se humilha e a quem se rende aos pés do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer ter essa experiência, meu irmão, esse enobrecimento da alma, essa alegria da alma e espírito, busque ao Senhor com todas as suas forças e você verá isso acontecer com você e você vai ver bater dentro do teu coração uma energia que você nunca viu que vai bater. Eu tenho certeza. Meus irmãos, muito obrigado por quem esteve comigo aí hoje, esse tempo, né? Eu sei que meu conteúdo é extenso, eu falo mesmo, mas esse é meu jeito, então quem gostar de mim vai ter que me aguentar desse jeito, né? Se você puder, continua se inscrevendo aí no meu canal, me dando essa força, me ajudando, muito obrigado. Que Deus possa retribuir de maneira grandiosa tudo isso, essa ajuda que você deixa aí e dá por mim, né? E vamos firmes, meus irmãos, porque juntos nós somos mais fortes, não é mesmo? Um beijo no coração de cada um. Eu volto amanhã com mais notícias, amanhã nossa amada quinta-feira. Que você tenha um bom descanso, ore, busque a Deus hoje antes de dormir e amanhã antes de sair para o teu trabalho. Que você tenha um bom dia, que a sua quinta-feira seja maravilhosa e repleta de bênçãos. E eu fico à disposição aí, qualquer coisa no que for possível, a minha ajuda, tá, pessoal? Fiquem com Deus, meus amados irmãos. É um prazer estar aqui todos os dias. Tchau, tchau.